Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Comissão Especial que analisa a reforma política aprovou as primeiras propostas relativas à participação popular. A mudança mais importante é que permite que projetos de iniciativa popular sejam emendados durante sua tramitação. Recentemente, foi necessário reiniciar a tramitação das propostas das 10 medidas contra a corrupção. De acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, esse tipo de proposição não poderia ser modificada durante a avaliação no Congresso. Os projetos de iniciativa popular vão poder tramitar mais rapidamente, de acordo com a proposta aprovada pela comissão. Ela terá preferência sobre qualquer outro item da pauta e terá de tramitar em 40 sessões sem poder ter qualquer outro projeto apensado. O Câmara Debate da Rádio e TV Câmara vai discutir essas e outras mudanças com os deputados Aliel Machado, da Rede do Paraná, e Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo. Deputados, essa medida, a possibilidade de se emendar projetos de participação popular, foi muito debatido, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas a questão é o seguinte: permitir emendas durante a tramitação pode desvirtuar um projeto? Porque a gente vê aqui diversos projetos que entram, projetos de autoria variada, de deputados, do governo, que na tramitação eles simplesmente mudam de rumo, Eles são colocados para uma determinada coisa e mudam para a oposta. Deputado Aliel Machado, como é que o senhor vê essa questão? Bom, uma satisfação estar conversando com vocês aqui. Nós temos que ter muita cautela. Eu me assusto bastante. Essa legislatura, eu estou no primeiro mandato, mas já pela conversa com os colegas, nós vimos que essa é uma das legislaturas que mais se colocou jabutis em tramitação de propostas aqui dentro. Era quase uma praxe do Eduardo Cunha. Então vinha uma medida provisória, por exemplo, tratando de alguma questão financeira, se colocava lá benefícios para a empresa, fazia negociatas. Era uma forma do Poder Legislativo ser um pouco executivo também, em relação a algumas questões. Essa do ponto de vista da preocupação nossa em relação à corrupção. E a proposta, qualquer proposta que seja oriunda da população, tem que ter prioridade no tratamento. Nós somos uma forma de escolha da população para representá-los. Mas uma forma mais direta ainda é uma proposta que seja oriunda da própria população, que tenha sido referendada. É importante destacar também que tem que ter um sistema de controle, para que a população que está assinando aquela proposta saiba de fato o que ela está assinando, se de fato aquela assinatura, aquele documento é válido, para que não haja outros interesses, organizações que muitas vezes acabam passando questões distorcidas na hora de pedir uma assinatura, por exemplo, num calçadão ou um lugar qualquer, porque a gente já percebeu que tem muitas pessoas que acabam assinando sem ler. Imagina nós aqui, deputados, assinar algo ou aprovar algo ou apoiar algo que nós não tenhamos plena consciência do que se trata. Agora, é um avanço importante, é um debate que tem que ser feito e a reforma política tem esse papel, ela pode colocar isso, foi colocado isso no texto, esse aperfeiçoamento. Eu só gostaria também de deixar um destaque para que isso não seja uma cortina de fumaça, uma desculpa para aprovação dentro do relatório da reforma política de outras questões que são extremamente nocivas à população. Deputado Valmir Pracidelli. Olha, primeiro nós precisamos ressaltar a importância que tem o debate da participação direta da população no exercício da política e na expressão das suas vontades, da sua opinião. Acho que a Câmara e a Comissão Política em especial, mas a Câmara como um todo, dá um passo importante no sentido da democratização de instrumentos de participação direta da população e principalmente no momento onde a população questiona muito as instituições, os representantes das instituições, em especial o parlamento. A permissão de instrumentos e facilitação de instrumentos de participação direta é fundamental e esse foi um debate, tem sido, aliás, um debate importante na Comissão de Reforma Política. Instrumentos como plebiscito, como referendo, como projetos de iniciativa popular precisam ser mais utilizados no Brasil. São muito pouco utilizados no Brasil. E
o projeto, da forma que ele foi debatido na comissão e que irá ao plenário, possibilitará que a gente tenha avanços nessa área. Com relação à possibilidade de emendas, acho que uma das preocupações quando nós debatemos isso foi exatamente essa que o deputado Aliel falou. Quando você encaminha um projeto para cá, você primeiro precisa buscar instrumentos de maior controle de aferição das assinaturas, que foi uma das questões que fez com que o ministro Fux tomasse aquela decisão, que eu considero uma decisão equivocada, porém foi uma das argumentações dele. É preciso que se aferisse as assinaturas. Bom, nós precisamos facilitar que as pessoas tenham condição de compreender os projetos e de assinar esses projetos. Por isso, também no projeto aprovado, pressupõe criar instrumentos de participação eletrônica, né, de assinatura eletrônica das pessoas. Através da internet, as pessoas poderem assinar. A Câmara já tem instrumentos nesse sentido e nós vamos ter que aprimorar instrumentos nesse sentido, que possam permitir que as pessoas participem mais diretamente e, ao mesmo tempo, que possam oferir melhor as assinaturas, aqueles que, de fato, assinam. E a possibilidade de alterações através de emendas significa a gente buscar aperfeiçoamento, muitas vezes, no projeto e evitar que tenham projetos que sejam corporativos, efetivamente, e que não atendam um conjunto da população e um conjunto da democracia. Por isso que nós precisamos fazer, eventualmente, emenda. Óbvio que essa questão do chamado jabuti, para aqueles que nos acompanham que não sabem o que é isso, é uma matéria extra àquela que está sendo discutida, que é inserido por interesse de alguma corporação, por interesse de algum setor, e que às vezes fica desconectado daquela peça original. Nós precisamos evitar isso sempre, e esses instrumentos de acompanhamento da população servirão para evitar isso. Inclusive foi aprovada também a participação, a palavra às entidades ou cidadãos que deem iniciativa a essas propostas, né? Que é uma coisa que não é usual, eles não podem falar aqui, participar do debate como um deputado, vai poder participar. A palavra à entidade ou ao setor que indicará isso, e também a indicação já previamente dos deputados que serão os condutores do projeto aqui na casa, porque os projetos eles têm evidentemente um rito regimental para ser seguido, né? Então também já farão essa indicação. Deputado Aliel, depois a gente queria conversar sobre essas ameaças que o senhor viu, mas com relação à questão do apoiamento, sempre foi uma crítica das entidades da sociedade de que é muito difícil iniciar uma proposta de iniciativa popular. A quantidade de assinaturas necessária é muito alta, e foi mantida, né? 1% do eleitorado nacional distribuído em ao menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada unidade da federação. Isso é um número bastante alto quando a gente pensa num país do tamanho do Brasil. Outro dia a gente fez um debate e alguém falou assim, é mais fácil criar um partido no Brasil do que conseguir fazer um projeto de iniciativa popular. Quer dizer, eu queria analisar primeiro essa dificuldade da iniciativa popular e outra, a questão da crítica que se faz ao número muito grande de partidos e aos mecanismos que estão sendo indicados de controlar o aumento de partidos, que pode afetar os pequenos partidos, como a rede, o partido do senhor. Bom, nós temos um país continental e nós temos realidades diferentes nos estados. Com a prioridade que se dá na apresentação dessas propostas, nós temos que entender que não é a vontade individual de um pequeno grupo que vai se tornar uma lei federal, que vai se tornar uma regra que valerá para todos. Por isso a preocupação em realmente ter um apoio popular. E nós temos mecanismos hoje, instrumentos como a internet, como mecanismos que propagam de maneira muito fácil as ideias e propostas. Então, em um dia, você faz com que todas as unidades da federação tenham acesso a uma certa proposta, se de fato ela for representativa. E a busca desses dados é um caminho para que se apresente uma proposta aqui que valerá para todos os cidadãos. Então, eu vejo que é um número expressivo, porém necessário. O que a gente precisa ver é como instrumentalizar, como organizar, como abrir possibilidades de que as pessoas tenham acesso verdadeiro ao teor daquilo que está sendo apresentado. Essa é a minha maior preocupação.
Eu mesmo, para poder entender, e ajudei na apresentação dos projetos das 10 medidas de combate à corrupção, aqui dentro da casa, estudei com vários especialistas, fiquei um mês para poder entender todo o projeto. E a gente está tratando de questões minuciosas, onde uma vírgula, uma palavra, uma ideia, um artigo pode mudar toda uma concepção, por exemplo, num Código Penal, que a gente está tratando do direito das pessoas, ou no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou qualquer outra área que é sensível. Então a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade em relação a isso. Em relação aos partidos, de fato nós temos uma distorção, mas nós temos partidos menores que são partidos com identidade ideológica, que são partidos que representam parte da população que dentro de um sistema democrático tem que ser representado. O que a gente tem que coibir é a corrupção que está em várias, não só nos partidos políticos, mas em várias áreas. Então a gente vê que tem partidos que foram construídos para atender interesses de mercado, que foram para atender interesses pontuais, não como partidos menores que têm uma representatividade. E hoje nós já temos uma cláusula de barreira, que é quando você estabelece o quociente eleitoral. Então eu sou favorável ao fim das coligações proporcionais, que o partido, para sobreviver, vai ter que ter identidade e vai ter que ter votos. É a população que dá essa possibilidade. Agora, a cláusula de barreira, por exemplo, um estado que for mais à esquerda, um pouco mais progressista ou menos progressista, um estado mais à direita, um estado mais ruralista, não necessariamente não tem que ter os outros estados, já que a divisão da Câmara dos Deputados, por exemplo, não é como do Senado, de representatividade por estado. Ela é uma representatividade ideológica mesmo que você escolhe. A população tem essa, tem que ter pelo menos, apesar de não ter hoje. E aí é uma questão cultural que a gente tem que trabalhar. Então eu sou favorável ao fim das coligações e acho que o fim das coligações vai permitir a possibilidade de identidade maior e os partidos vão ter que trabalhar, vão ter que trazer lideranças, vão ter que filiar e não ficar dependendo exclusivamente, à época de eleições, dessas alianças. Agora, eu restringi o Estado que tem força política, que tem líderes políticos representativos, que representam ideologicamente, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Hoje é impensável o PSOL eleger um deputado no Paraná, que é o meu estado, porque o PSOL não tem uma representatividade forte no Paraná. Mas se você olha no Rio de Janeiro, é um dos partidos mais fortes do Rio de Janeiro. Estou dando um exemplo de um partido que não é o meu. O Rio de Janeiro não pode ser prejudicado se tem o Rio de Janeiro uma visão de que aquele projeto político apresentado por esse partido o representa. E aqui dentro da casa faz um excelente trabalho, diferente do Paraná, por exemplo. Então eu acho que isso tem que ser levado em consideração e é um cuidado que a gente tem que tomar. Bom, a gente vai continuar daqui a pouquinho com a opinião do deputado Valmir Pracidelli. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a reforma política com os deputados Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, e Aliel Machado, da Rede do Paraná. Deputado Valmir Pracidelli, a gente terminou o primeiro bloco conversando sobre a questão da proliferação de partidos com o deputado Aliel Machado. Como é que o senhor vê essa questão? A cláusula de barreira é uma medida efetiva que garante a democracia? Não é? Como é que se resolve essa questão? A gente tem 28, 29 partidos aqui na Câmara. E mais uns 38? Tentando se regularizar. Olha, eu acho que não podemos discutir especificamente a cláusula de barreira. Nós precisamos discutir o nosso sistema eleitoral. E a reforma política, ela pressupõe uma discussão mais ampla e mais global com relação ao nosso sistema eleitoral, ao sistema partidário, etc. Avançamos na comissão e discutimos isso no primeiro bloco com relação à democracia direta, a participação direta do eleitor. Mas nós temos aqui no Brasil uma democracia representativa. O parlamento representa a opinião da população de cada estado. E nesse sentido, é constituído por partidos políticos. Não tem parlamentar individual, tem parlamentar que representa ideias, que representa posições políticas. E nós, na democracia, precisamos fortalecer isso. Então, este debate é um debate fundamental, a compreensão dele, para que a gente possa fazer as mudanças necessárias para avançar o nosso sistema político eleitoral. Acho que tem duas questões essenciais no debate, na discussão, que precisamos fazer rapidamente, aliás, por prazos constitucionais, para prevalecer, inclusive, para a eleição de 2018. É o sistema eleitoral e o financiamento de campanha.
são duas coisas essenciais e basilares para que a gente possa fazer essa discussão. Com relação ao financiamento de campanha, está claro na sociedade que não podemos mais permitir a volta de financiamento empresarial em campanhas. Foi isso que originou um conjunto de desvios, um conjunto de ilícitos que são hoje debatidos de forma muito intensa na sociedade. Então não podemos mais voltar. Qual é a alternativa a isso? A alternativa a isso é você buscar uma outra forma de financiamento que você consiga ter um controle maior e uma diminuição maior dos gastos de campanha e dos gastos com a lógica da política. Agora, a democracia tem custo. Então, essa é a primeira questão. Nós precisamos fazer um debate de financiamento público. E não há possibilidade de ter um debate de financiamento público se não vier acompanhado de mudanças no sistema eleitoral. E essas mudanças serão necessárias para que a gente dê conta da discussão e do debate da democracia. Eu defendo, por exemplo, a lista pré-ordenada, que não tem nada a ver com lista fechada. Essa história de dizer que é lista fechada e que a imprensa muitas vezes tenta vender é no sentido de rotular e de criar um problema maior do que nós temos. Ou seja, colocar de forma como se fosse nociva uma discussão e um debate temático dos partidos. Os partidos existem e nós precisamos, evidentemente, fortalecer a posição ideológica do partido, acabar com os partidos de aluguel, acabar com a farra dos partidos, aqueles partidos de negócio, etc. Mas como acabar, deputado? Bom, uma das formas é exatamente isso, você fortalecer a democracia, tendo a lista pré-ordenada, que você acaba, por si só, estabelecendo uma lógica de cláusula de barreira, porque é uma decisão do eleitor com relação à possibilidade de voto dentro de um contexto de concepção partidária. O deputado Aliel deu exemplo aqui. O PSOL, que é um partido ideológico, reconhecidamente ideológico, ele tem mais a intenção de voto num estado do que em outro estado, por conta das suas posições políticas, por conta daquilo que ele defende. Né? O Brasil é um país continental, então óbvio que essas diferenças de interpretação de posições políticas existem. Então nós precisamos fazer o debate nesse sentido, criar instrumentos que possam fazer com que a população escolha muito mais pela concepção de pensamento de cada parlamentar, de cada partido, do que fundamentalmente por uma posição financeira, que é o que acontece até agora. Os candidatos, às vezes, que têm maior recurso, têm maior condição de ser eleito. E o candidato que tem menos recurso tem menos condição de ser eleito. Nós precisamos acabar com isso. Esse é o debate. Deputado Aliel, entre os riscos que a democracia corre, o senhor apontaria a lista fechada, a lista pré-ordenada? Com certeza. Porque na proposta atual, a lista fechada ou essa lista pré-ordenada, ela já vai começar com o fortalecimento dos partidos que foram eleitos pelo sistema atual. Então, por exemplo, a distribuição dos recursos financeiros ficará com os partidos que foram eleitos pelo atual sistema, pelo sistema corrupto, por esse sistema que atendeu empresas, que colocou aqui dentro dessa casa um quantitativo de deputados que não representam a realidade da sociedade. Eles representam a realidade desse mercado financeiro. Para mim, a pior corrupção que pode existir não é essa corrupção de desvio de dinheiro público, porque essa tem previsão no Código Penal e tem que ser punida. Você encontrou um ato de corrupção, você tem que punir. A pior que existe é aquela que quer legalizar dentro da lei a desigualdade social. É aquela que traz para dentro dessa casa representantes com interesses econômicos e querem colocar na lei, por exemplo, uma desoneração para beneficiar uma empresa, que querem colocar aqui autorização para trazer recursos de fora de quem sonegou imposto, de gente grande. É essa que não quer regulamentar, por exemplo, a distribuição da mídia que é pública no Brasil e que hoje atende outros tipos de interesse. Isso, para mim, é aquela corrupção pior que pode existir porque ela é legalizada. Se nós não encontrarmos um mecanismo de representação popular que traga a possibilidade de eleger pessoas com condições de representar a comunidade que ela atua, que ela mora, que ela representa, do estado, da cidade, nós estamos fadados ao fracasso porque nós já avançamos muito nesse sistema e é difícil de você retroagir. É difícil dessa casa aqui aprovar algo que vá contra o sistema que a elegeu. Hoje se discute a lista e eu até
sempre tive uma posição muito favorável a ela, porque achava que era uma forma de organização para educar as pessoas culturalmente, que não é o indivíduo que a representa, mas é uma peça política, é um partido, mas que hoje é impossível de se discutir essa possibilidade, na minha opinião. Por quê? Porque hoje se faz isso não para se discutir a possibilidade da entrada de uma posição política ideológica que represente uma causa, não pessoas, mas para proteger pessoas que estão amarradas no sistema atual e que estão com medo porque sabem que não serão reeleitas. Pessoas que querem estar na lista lá, indicada pelo presidente do partido, na distribuição desse fundo partidário, porque pode acontecer isso. Mas o eleitor, deputado ali. Deputado, a gente volta aí só um minuto. Vamos deixar o deputado terminar o raciocínio, por favor. Essa é a minha preocupação, e aí nós temos uma proposta. A rede, por exemplo, nós temos uma proposta que hoje não está legalizada na lei, mas nós já colocamos no nosso estatuto a possibilidade das filiações avulsas, que a pessoa necessariamente tem que respeitar algumas cláusulas pétreas da rede, como não receber financiamento empresarial, nós já colocamos antes de ser aprovado aqui na casa, mas que necessariamente ela não está atrelada ao partido. E nós defendemos que a possibilidade das pessoas poderem se candidatar sem estar afiliado a um partido político. As pessoas puderem representar a sua comunidade como líder de uma causa, como líder de um local, sem necessariamente estar amarrada a um partido político, sem ela estar devendo satisfação a um presidente, porque não que não tenha que ter, mas no momento, da maneira conjuntural que nós estamos, a gente vê um mar de lamas de corrupção que protege alguns e desprotege outros. E isso faz com que as pessoas de bem acabem atacando a política, atacando a democracia e não participando. Então, nós somos favoráveis a essas filiações, a mudança na lei nesse sentido. Agora, o momento é muito grave, nebuloso, nós temos uma preocupação muito grande em relação a isso. Eu, como eu disse, eu era adepto antes de uma discussão de uma lista que fosse implementada gradativamente, numa discussão com a população, com a diminuição de partidos, que as pessoas lessem um projeto, porque hoje ela lê a ficha do candidato. Então, se ele é famoso, se ele canta bem uma música, se ela é fã, ela acaba votando pelo indivíduo. Mas esse indivíduo, ele está afiliado num partido que tem um estatuto, que tem uma visão de sociedade, que tem uma visão de mundo. E as pessoas não se atêm a isso. Então, hoje, a gente tem que tomar cuidado porque o sistema atual, as pessoas não votam pelo projeto político, elas votam pelo indivíduo. Isso é perigoso. Então, que se autorize o indivíduo para que ele represente de fato aquilo. Deputado Valmir Pracidelli, o senhor queria responder Olha, nós a questão precisamos ter bastante cuidado com relação ao que nós pensamos da democracia. Nós estamos vivendo o maior ciclo democrático da história do Brasil. Nós vamos completar o ano que vem 30 anos da Constituição de 88 e, portanto, nós precisamos ter muita maturidade ao fazer esse debate. Não há exemplo nenhum de democracia no mundo sem partido político. Nenhum lugar do mundo, nenhum país do mundo tem democracia sem partido político, sem representação política, sem o exercício direto do voto. E a maior parte do mundo democrático, a votação e a escolha dos representantes é feito pela lista partidária. A maior parte. Em alguns lugares tem um modelo de misto, do voto misto, né? Você elege representantes regionais e elege representantes através dos partidos, e os temas nacionais são debatidos fundamentalmente não pela representação regional, mas são representações dos partidos. Então, é impossível você achar que nós vamos ter um parlamento num país como o Brasil, com representação local, que queira e tenha a preferência do debate local, de resolver os problemas locais e colocar essa pessoa para discutir e debater questões nacionais. Então é impossível você fazer isso. Nesse sentido, nós precisamos de fato pensar o que nós queremos para o futuro. E para o futuro, já que este nosso sistema, ele é um sistema que se mostrou, se não ineficaz, mas pelo menos com problemas atualmente, de representação, problemas de forma de chegar no parlamento, seja
aqui na Câmara Federal, seja lá nas câmaras municipais. Nós precisamos debater isso globalmente, porque nós não estamos, diferentemente do que alguns falam, nós não estamos debatendo um sistema para vigorar apenas em 2018. Nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos olhar que em 2020 nós vamos eleger vereadores em mais de 5.500 municípios no Brasil e que serão eleitos a partir desse debate e dessa concepção e da lei que for aprovada. E nesse sentido, né, no exercício da democracia, nós precisamos pensar como nós fortalecemos essa representação das pessoas. E não há, obviamente, maior representação do que a pessoa escolher através das ideias. As pessoas vão ter acesso à lista pré-ordenada. As pessoas vão saber quem são os candidatos. Óbvio que na comissão nós estamos fazendo o debate. Será que é possível o eleitor realocar a ordem da lista? É um debate que nós vamos ter que fazer. A gente está terminando 30 segundos para cada um dos senhores, só para concluir, por favor, deputado Leal. Bom, eu não sou contra partidos políticos, tanto que eu sou filiado a um, né? Eu concordo com o deputado Valmir, nós temos um problema grave na democracia brasileira, passamos por um momento tenso, mas essa liberdade de representação, respeitando critérios de alcançar quociente eleitoral, talvez seja um caminho para que as pessoas voltem, principalmente as pessoas de bem, a participar da política. Uma alegria participar do programa, é um debate importante e diria para as pessoas, de todas as reformas, essa é a reforma mãe, essa é a reforma principal. Essa é a reforma do acesso, da democracia, da representatividade. Por isso as pessoas de bem têm que participar, ouvir e nos ajudar a construir isso. Deputado Valmir. Também agradeço o convite, o deputado Aliel, que tem sido um deputado muito combativo na defesa do interesse da população, não só do Paraná, mas do Brasil inteiro, das suas posições. E como ele falou, a reforma política tem que ser entendida como um instrumento de aperfeiçoamento da democracia, como um instrumento de possibilitar as pessoas terem uma melhor condição de participação, e por isso nós votamos aquele aspecto da democracia direta, e possibilitar o fortalecimento dos partidos políticos, o fortalecimento das ideias, das posições políticas e, ao fim e ao cabo, das instituições. É isso que nós precisamos. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate, e também no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.